Sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos começar esse dia, a nossa primeira congregação deste dia, lendo o capítulo 4 do livro de Esther. Esther, capítulo 4. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Hataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Hataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Ramã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Hataque e fez a saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Hataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a tua casa, casa de teu pai, perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Aleluia. Louvado seja Deus. Estamos lendo neste livro de Esther uma das grandes ações soberanas de Deus lá na antiga aliança para proteger a nação de Israel da ameaça do seu total
extermínio. Como eu falei no início deste livro, quando começamos a ler este livro, Satanás sabia, porque foi revelado a ele da parte de Deus, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que o descendente de uma mulher viria e lhe esmagaria a cabeça. O descendente dessa mulher é Jesus. E essa mulher não é uma mulher, mas a linhagem messiânica. Essa mulher estava ali em Gênesis 3,15, representando todos os casais, começando de Adão e Eva, que fizeram parte da linhagem de Jesus, passando por Sete, por Enoque, por Noé, pelo primogênito de Noé, o Sem, por Tera, o pai de Abraão, e depois Abraão, Isaque, Jacó, Judá, o rei Davi, o rei Salomão, toda a linhagem messiânica, até chegar no último casal, Maria e José. Estes casais formam uma linha na história do povo de Israel no Antigo Testamento, a linha genealógica de Jesus. Essa linha é a mulher, e o descendente da mulher, Jesus, que viria para desfazer as obras do diabo, esmagar a cabeça da serpente, esmagar a cabeça de Satanás, é destruir a mente de Satanás. A mente de Satanás é a origem de toda mentira. O diabo é o pai da mentira. Deus revelou isso para Satanás em Gênesis 3,15, mas não revelou para Satanás qual seria essa linhagem. Por isso que durante todo o período da história do Antigo Testamento, nós lemos na Bíblia nações, reis e guerras se levantando, cativeiros se levantando contra Israel. O diabo estava por trás de tudo isso para tentar encontrar a linhagem messiânica e destruir a linhagem daquele descendente que lhe esmagaria a cabeça. E o diabo teve grande sucesso com 10 tribos de Israel, ele conseguiu destruir. Mas sobraram 3 tribos, porque não são 12 tribos, eu lembro, são 13 tribos. A tribo de José foi dividida em 2, a tribo de Manassés e Efraim, filhos de José. Então se tornaram 13 tribos e não 12 tribos. Dessas 13 tribos, 10 foram destruídas no cativeiro assírico, e 3 foram levadas para o cativeiro babilônico: a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e a tribo sacerdotal, a tribo de Levi. A linhagem do Messias, essa mulher que representa a linhagem do Messias, estava dentro da tribo de Judá, nos descendentes de Judá, que estavam na Babilônia e que aqui nessa história do livro de Esther são ameaçados de genocídio, são ameaçados de total aniquilamento por esse homem levantado aqui por Satanás, chamado o Ramã, que então, odiando a Mordecai, decidiu matar todos os judeus e conseguiu a autoridade real do rei da Pérsia, que na época era o rei Assuero. Ele conseguiu a autoridade para exterminar os judeus e tinha uma data marcada, o dia 13 do último mês daquele ano, em que ele programou essas mortes. Na notícia dessas mortes, os judeus então estavam ali em prantos, em oração, em orações, em jejuns, e o próprio Mordecai, em panos de saco e de cinza, ele se humilhava e clamava em oração diante de Deus, para que todo mundo visse nas ruas da cidade, da cidadela de Suzã, e até nas portas do reino. E então
a rainha Esther, que também era judia, mas que até então não havia declarado a origem do seu povo, de que povo ela tinha vindo, e já tinha sido aceita então como a esposa principal do rei Assuero, como a rainha do seu reino, e era ela então prima de Mordecai. Mordecai a criou desde a sua infância, e movido pela soberania de Deus, ele foi um instrumento para conduzir Esther àquele posto de rainha do rei Assuero, rainha da Pérsia. Então, quando ela fica sabendo do caso de que os judeus, o seu povo de origem, estava sendo ameaçado, ela diz: o que eu posso fazer? Porque eu só posso chegar na presença do rei se ele me convidar. E ele não me convidou já tem um mês, já tem 30 dias que ele não me convida para entrar na sua presença. E se ele não me convidar e eu entrar lá sem convite, pode ser que eu morra, pode ser que ele me mate, porque ele mande me matar, porque eu entrei lá sem ser chamada, sem ser convidada. Agora, se ele estender o cetro de ouro para mim, então eu vou entender que a minha visita para ele foi aceita. E Mordecai então mandou dizer para ela essas palavras aqui, que nós vamos repetir aqui, nos versículos 13 e 14. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther. Mordecai mandou esse recado para Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Então Mordecai, com sabedoria, ele manda esse recado para Esther, dizendo para Esther assim: olha, quem sabe, vou começar pelo final do versículo 14, a pergunta que ele faz, quem sabe se para conjuntura como esta, circunstância como esta, é que foste elevada à posição de rainha? Note que quando Mordecai faz a pergunta, e nessa pergunta ele coloca assim, quem sabe? Isso significa que nem Mordecai e nem Esther sabiam a razão pela qual eles, de alguma maneira, entraram nesse empreendimento de quando, lá no início da história do livro de Esther, virgens foram procuradas entre o povo para que uma delas fosse a substituta da rainha Vaste. E Mordecai simplesmente quis que aquela que ele havia criado, Esther, a prima menor que ele havia criado, entrasse também aí nesta competição para ser candidata à rainha. Mas quando Mordecai fez isso, e Esther também obedeceu, aceitou, eles não sabiam por que estavam fazendo isso. Algo dentro deles os mandou fazer isso. É por isso que um dos versículos chaves da Escritura Sagrada, e que a gente deve ter sempre na nossa mente, sempre decorados, e quem tiver boa criatividade, seria bom até fazer um quadro ou um cartaz e colocar lá na sua casa, é Filipenses capítulo 2, versículo 13. Deus é quem efetua tanto o querer
como realizar segundo a sua boa vontade. Amados, é muito interessante como a soberania de Deus age não somente na vida dos seus filhos, não somente na vida dos seus eleitos, não somente na vida do seu povo, mas Deus age em todas as vidas. Deus age na vida de salvos e Deus age na vida de condenados. Deus age na vida de justos e Deus age na vida de injustos. Por quê? Por dois motivos. Porque Ele é Deus. E Ele pode fazer isso sem que isso seja chamado de manipulação. Deus não precisa ser manipulador, porque, segundo motivo, Ele é soberano. Homens que não são soberanos e tentam ser, se tornam manipuladores. Deus nunca se torna manipulador, porque Deus é soberano. E na sua soberania, Ele tem todo o direito de fazer o que Ele quiser com qualquer vida e através de qualquer vida. E é importante que se saiba uma coisa que foi pregada de maneira negativa, como se não fosse uma realidade nos últimos séculos. Deus, sim, tem pleno acesso a todos os corações. Foi pregado muito por aí que Deus só tem acesso a um coração, ao seu coração, se você deixar, se você permitir. Isso é heresia. Deus é soberano sobre todas as vidas, Deus é soberano sobre todas as pessoas, Deus é soberano sobre todas as almas, e Deus tem acesso a todas as almas para operar nelas tudo o que for necessário para a realização de cada um dos seus propósitos. Porque tudo quanto Deus tem de propósito se realiza. Propósitos humanos não são realizados. Deus é expert em frustrar planos de homens, propósitos de homens. Mas em contrapartida, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Todos os propósitos de Deus são realizados e Ele age de tal maneira para a realização desses propósitos. Deus não terceiriza a realização dos seus propósitos para ninguém. Ele mesmo é quem realiza os seus propósitos. Ele mesmo é quem age. Por isso Ele disse, Isaías 43:13, agindo eu, quem impedirá? Algum homem pode impedir? De forma alguma. O agir de Deus, o operar de Deus em qualquer alma humana é um agir, é um operar, é um efetuar irresistível. Ninguém pode resistir à vontade de Deus. Isso é tão sério que Paulo, quando falou sobre isso em Romanos 9, ele sugeriu que alguém perguntaria assim: então do que Deus se queixa ainda? Quem jamais resistiu à sua vontade? E a resposta a essa pergunta é a seguinte: e quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Que maravilha! Ninguém é nada para discutir com Deus. Deus tem acesso a todas as almas e opera nessas almas o que Ele quiser operar. Era Ele que estava operando na vida de Mordecai e de Esther, para que Esther entrasse nesse concurso de rainha. Ela não entrou aí por vaidade, ela não entrou aí porque sempre foi o seu sonho ser uma rainha.
Isso não existe, isso é coisa de homens decaídos. Ela não entrou aí para expor a sua beleza, como tem muita jovem que sonha em ser modelo de gente que vai para o inferno. Nós cristãos temos um único modelo a seguir, Jesus Cristo. Então Esther não foi lá se apresentar para aquele concurso de rainha por vaidade, como muita gente coloca já desde crianças, né? Menininhas e agora também menininhos, para desfilar aí nas passarelas, como rainhazinha, como rei, como príncipe, aquilo tudo. Tudo isso não passa de soberba e pecado, e Deus resiste. E coitadas dessas crianças, porque elas vão pagar o preço, porque estão se tornando escravas de Satanás, e não estão aprendendo de Jesus a ser humildes como Jesus ensinou. Então foi Deus quem estava agindo na vida de Mordecai e de Esther para que ela fosse lá. Quando então surgiu essa ameaça contra o povo judeu, Mordecai manda dizer para Esther, com essa pergunta aí que termina o versículo 14: quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Este quem sabe, na pergunta de Mordecai, revela que ele, quando quis colocar Esther nesse concurso para a rainha, ele não estava planejando nada disso, mas Deus estava. Planejando. Por isso Deus estava efetuando nele isso. Deus estava operando nele isso. E quando Mordecai percebe que existe uma probabilidade humana da rainha Esther se omitir dessa responsabilidade de representar o povo judeu diante do rei, ele manda dizer para ela: olha, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus. Porque quando o rei souber que você também é judia, não está escrito aí, mas está nas entrelinhas, quando o rei souber que você também é do povo judeu, ele vai ter que realizar o decreto que foi baixado com o sinete do anel dele, que todos os judeus deveriam ser mortos, e você também vai ser. Agora, aqui vem a fé de Mordecai, no versículo 14, ele diz: se de todo te calares agora, olha o que ele diz, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mordecai, na sua fé, sabia que Deus, de qualquer maneira, se não fosse por intermédio da rainha Esther, se ela se omitisse nesse momento, Deus daria outro jeito. Mas Deus iria trazer socorro e livramento para o povo de Israel. Mordecai aqui está falando pela fé, sabendo que pela fé o Senhor ia levantar, ele não ia permitir que esse povo fosse destruído, principalmente porque a linhagem do descendente, a linhagem do Messias estava ali, e era essa linhagem que Satanás estava tentando atingir com essa ameaça de genocídio ao povo de Israel naquela época. Então Mordecai falou aqui pela fé, isso é palavra de fé, como se essa certeza de fé é colocada no coração dele pelo Espírito de Deus, pelo próprio Deus. Então ele diz claramente para a rainha: bom, você pode ser um instrumento de Deus aí, mas se você se omitir, Deus levanta outros instrumentos. O que não falta para Deus são instrumentos através dos quais Ele possa agir. Ele é capaz de usar até animais como instrumentos, como usou a jumenta de Balaão e fez a jumenta falar. Deus pode usar tudo, Deus pode usar todos. Deus tem infinitas maneiras de operar
a fim de que cada um dos seus propósitos seja realizado. Qual então a nossa postura como filhos de Deus? Filhos de Deus não começam nenhum ano da sua vida fazendo projeto de vida para Deus abençoar. Deus não assina embaixo de projetos de homens. Filhos de Deus são aqueles que se submetem ao projeto de Deus, se submetem ao plano de Deus, se submetem ao propósito de Deus, mesmo que não saiba claramente qual é esse propósito, mas pela fé confia que Deus tem na sua vida um propósito que Ele vai realizar. Ele vai descortinando na medida em que você persevera na fé, na obediência à sua palavra. É na medida em que vivemos cada dia da nossa vida obedecendo ao Senhor, obedecendo a sua palavra, que o propósito ou propósitos dele para a nossa vida vão se revelando, vão se estabelecendo, vão acontecendo. Deus não te mandou fazer planos, Deus te mandou se sujeitar a Ele. Sujeitai-vos a Deus. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Render-se ao Senhor. É assim que nós vivemos, diferente de todos os ímpios que por causa do pecado, enganados por Satanás, pensam que cada um é seu próprio Deus para realizar seus planos, seus projetos, suas vontades. Deus frustra todos os planos dos homens. Só os planos de Deus são realizados. E até mesmo quando Deus permite que algum plano humano seja realizado, é porque a realização desse plano humano, mesmo que seja um plano humano, estará cooperando para a realização dos planos de Deus. Deus vê tudo e sabe tudo o que Ele faz, deve fazer, como operar em cada vida, em cada coração. Isso inclui a mim, isso inclui cada um de vocês. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o todo